Fala galera, tudo tranquilo? Olha só, linha 5 de genética, ausência de dominância, seguindo aí a linha da vida, vendo alguns casos especiais que rolam dentro da primeira lei de Mendel, tranquilo? Então vocês viram lá que, pô, se tiver um gene azão, tem um olho castanho, se for azinho, azinho tem olho claro, ok? Agora acabou esse papo, né? A gente vai ver a ideia aí da rosa vermelha com rosa branca dando rosa rosa, a gente vai ver vaca preta com vaca branca dando vaca malhada, ok? Muita coisa boa, muita coisa interessante aí pra vocês. Então, roda a vinheta. É isso aí, galera. A gente vai ver aí alguns casos especiais que rolam dentro da primeira lei, ok? Antes de começar esses casos, vamos relembrar aqui, ó, o que é dominância, beleza? Lembra que na primeira aulinha, quem tiver com dúvida, volta lá, filho, na primeira aulinha que você vai ver todos esses detalhes. E o papo é o seguinte, a gente definiu como dominância, ok? Ou gene dominante, aquele que, em dose única, manifesta sua característica, ok, em relação a um outro gene. A gente usou muito o exemplo da ervilhinha de Mendel, aquela coisa fofa, né? Que as ervilhas que são azão-azão ou azão-azinho são de que cor? Amarela. E para ser verde tem que ser azinho-azinho. Ah, Vitão, mesma coisa, ó, do olho castanho, basta ter um azão que o olho, né, é castanho. Se for azinho-azinho, o olho azul, olho claro, um exemplinho só para ficar tranquilo. Lembrando que a gente está trabalhando com heranças autossômicas, aquelas que estão em pares, ó, em cromossomos homólogos. Então pode ser azão ou azinho. Só que, gente, esse papo de ausência de dominância não necessariamente tem que estar atrelado somente a dois genes, beleza? A gente vai falar, por exemplo, do sistema ABO, o AB0, ok? Então, que é polialelia. Então a gente tem que ter um pouquinho de cuidado. Vamos lá, agora que a gente relembrou o que é dominância, ok? Vamos trabalhar os casos especiais, que a gente chama, fica bem fofo assim. Ausência de dominância, trabalhando com a ideia de dominância incompleta ou herança intermediária. Quando você chama de herança intermediária, você meio que define, ok? Exatamente a ideia de que eu vou ter dois genes, ok? E entre eles, cara, não vai ter dominância. Como assim, Vitão? Né? No caso de uma herança intermediária, que está exatamente aqui, ó, em que uma plantinha vermelha, uma rosa vermelha, rosa branca, ok? Quando elas se cruzam, ok? Elas acabam determinando um genótipo, né, heterozigótico, e esse cara, ele determina um fenótipo intermediário. Ah, Vitão, então rola razoavelmente uma mistura? É, a gente diz que é uma mistura para ficar didático e fácil de entender. Rosa, né? Vocês fizeram lá no maternal, vermelho com branco, misturando, dando rosa, beleza? Mas tomem cuidado, porque isso aqui, galera, eu botei, ó, entre aspas, né, que pode virar uma armadilha para vocês aí no vestibular, tá? Não tem embaralhamento das informações dos cromossomos homólogos, ok? A gente acabou meio que amacetando dessa forma. Então lembrou da dominância incompleta, lembrou do exemplo da rosa. Algumas plantas têm essa característica de, né, unir um gene com o outro e ter assim, né, o heterozigótico que vai ser, né, vai caracterizar um fenótipo intermediário. Beleza? No caso da codominância, essa aí é mais famosa, ok? Tem um lance da vaca preta com vaca malhada, ou seja, a gente vai fazer mistureba, não rola dominância entre eles, porém serão manifestados dois ou até mais fenótipos. Mas como a gente está trabalhando com a ideia principalmente de dois genes, ok? A gente vai trabalhar com a ideia, né, de uma terceira característica. Então, vaca preta, vaca branca, vaca malhada. Estou vendo nessa vaquinha tanto o preto quanto o branco. Então, estão os dois manifestados. Só que a gente vai ter o exemplo mais clássico, mais famoso, que é o sistema ABO, AB0, ok? Esse cara aqui rola, né, uma ausência de dominância entre o que chamamos de isão A e isão B. Esses dois genes, cara, não tem dominância entre eles. E não é à toa que o cara que é
AB, tipo de sanguíneo AB, ele manifesta os dois aglutinogênios, o do tipo A e o do tipo B. A gente acaba falando pouco, até porque a gente vai ter uma aula somente de sistema B0, e aí a gente vai acabar voltando a esse assunto, ok? Mas porque normalmente os exercícios de vestibular, quando realmente vão direto ao ponto da ausência de dominância, eles trabalham mais com essa ideia de apenas 2 genes, ok? Para cada locus. Beleza? Tranquilo? E eu não estou aqui para dificultar, estou aqui para facilitar a vida de vocês. Então fica mais fácil de visualizar tudo isso que eu comentei com vocês, trabalhando com um exemplinho. Vou pegar de uma planta aí, se quiser chamar de rosa, tem outras espécies aí que tem esse tipo de herança, ok? Então vocês fiquem super à vontade, beleza? Então vamos lá. Peguei aqui uma plantinha, uma rosa vermelha, uma rosa branca. Galera, vamos cair naquela ideia da primeira lei que a gente viu lá na segunda aulinha. Quais são os gametas formados por essa planta vermelha? Né? Se ela é homozigótica, ela produz gametas somente do tipo Vzão, ok? E a planta que é branca, né, Bzão, ela produz gametas somente do tipo Bzão. Então, eu já vi questão de ausência de dominância trabalhando com azão e azim. Pode? Pode, filho, sem problema algum, tá? Não é muito comum, mas pode. Então tem que ter cuidado em algumas maldades que o cara pode estar querendo te confundir. Então, se você quisesse chamar a planta vermelha de azão e essa aqui de azim, tu poderia? Sim, poderia. Mas você tem que estar ligado, se ele disser no enunciado, que é uma ausência de dominância, que a gente só está usando letra maiúscula e minúscula para caracterizar. Por isso, eu inclusive poderia chamar a branca de azão, ok? E a vermelha de azim, porque não tem dominância. O que você teria que ficar ligado, né, que a planta azão formaria gameta somente azão e azim somente azim. E aí, quando você junta esses gametas, ok? A gente acaba formando, ó, plantas somente de que tipo? Vzão, Bzão. E para quem está trabalhando com azão, seria a planta azão. Beleza? Então, como eu falei, não importando aqui, né, a letra maiúscula ou minúscula, simplesmente uma representação. Maravilha? De qualquer maneira, esse cara aqui, que é o heterozigótico, manifesta a característica que a gente chamou aqui de intermediária. E a gente brincou dizendo que rola uma mistura de fenótipos, ok? Então, poderia dizer que aqui, ó, 100% dessas plantinhas são rosas de que tipo? Rosa. Que fofo, Vitor. Né? Pois é, misturou a brincadeira. Então, cuidado. Esse termo, né, mistura, está atrelado a algo mais didático do que a realidade, porque você não tem mistureba de genes nem nada aqui. Ok? Tranquilo? Show de bola. Bom, por que não fazer um retrocruzamento? Né? Então, vamos lá. Vou esquecer um pouco essa ideia do azão, como eu disse, foi uma representação, ok? E vou trabalhar agora com retrocruzamento entre Vzão, Bzão e Vzão. Então, indivíduos dessa prole F1. Maravilha. Quais gametas que esses caras produzem? Agora vamos lá. Gameta Vzão e gameta Bzão. Gameta Vzão e gameta Bzão. Ah, Vitão. Então eu vou jogar lá no quadrinho do amor para ficar mais fofo, mais fácil de visualizar, ok? E vou juntando todo mundo. Vzão com Vzão. Olha os gametas aqui fecundando, formando o indivíduo Vzão. Vzão com Bzão. Bzão com Bzão. E Bzão. Maravilha, Vitor. Show de bola. Tranquilo? E aí vem os detalhes que vocês precisam estar ligados para questões que trabalham com proporção. Normalmente comparando com o que a gente viu lá na dominância completa, no que rolou na ervilha, né, do nosso queridíssimo Mendel. Então reparem que aqui, galera, eu tenho, ó, Vzão, então a proporção genotípica é de 1/4, que vocês já conhecem como 0,25. 2/4 de Vzão,
Vzão, Bzão, 2 quartos, que dá metade, né? 0,5. E 1 quarto de Bzão, Bzão. Pô, Vitão, deu a mesma coisa. Aqui sim, deu a mesma coisa do que lá na segunda aulinha que a gente fez trabalhando com ervilhas, ok? Só que na proporção fenotípica vai dar diferente. Por quê? Quando a gente trabalhou com dominância completa, né? Aqui na cor dos olhos, ó, castanho e azul, 2 fenótipos. No caso de Mendel, 2 fenótipos, ervilha amarela e ervilha verde, ok? Só que agora, galera, repara o seguinte, eu tenho a planta Vzão, Vzão, ok? Ih, acabei colocando o genótipo, não era para falar o fenótipo. Vzão, Vzão, que a gente disse que é vermelha. Ah, Vitão, vermelha, certo? E a planta que é Bzão, Bzão, ela é branca. Agora saquei a diferença. E a planta que é Vzão, Bzão, a gente combinou que é rosa. Então a gente tem, ó, 3 fenótipos. Show? Diferentemente da primeira que a gente já comentou que tem somente 2. Bom, e vocês vão ver que dentro da proporção, a proporção fenotípica acompanha a genotípica. Ok? Quem é vermelha é 1 quarto. Beleza? 1 quarto, também conhecido como 0,25. Ok? Rosa, 2 quartos. Ah, Vitão, também deu 0,5. Perfeito. E Bzão, Bzão, 1 quarto, ok? Que é exatamente o que? 0,25. Agora sim. Agora eu saquei que rola uma diferença. E normalmente isso fica nítido quando ele trabalha com um número, né, ou quantidades da prole. Beleza? Então fiquem ligadões que aqui, ó, vai seguir quando é um cruzamento de de 2 heterozigóticos, azão, azinho, azão, azinho, ok? Lembra que ficou a proporção 3 quartos para 1 quarto. 3 para 1, né? No caso de 2 ervilhas amarelas, azão, azinho com azão, azinho, ok? Tinham 3 quartos de amarelas e 1 quarto de verde. Show? E aqui, galera, a fenotípica acompanhou a genotípica. Fiquem ligados nisso, a gente vai ver na resolução dos exercícios. Vamos lá? Seguindo então, galera, 2 questõezinhas aí de ausência de dominâncias para vocês, ok? A primeira questãozinha tá na tela, quem quiser ler, pausa aí com um pouquinho mais de calma, beleza? Lê com tranquilidade. Quem não quiser, já segue aqui comigo para a gente comentá-la, ok? Então, ele está falando aí de uma população de gado bovino, ok? Que tem essas 3 colorações aqui, o branco, o vermelho e o malhado. Opa! Trazendo a ideia lá inicial da nossa queridíssima aula, ok? Né? Que a gente falou dos conceitos. Você tem o branco, você tem o vermelho e o malhado que manifestou tanto o branco e o vermelho. Isso quer dizer que ele está trabalhando com o que, gente? Com codominância. E, Vitão, matou, olha aí na letra D de jeans, né? Codominância. Galera, a gente vai estudar ainda epistasia, que está relacionado, né, a uma questão de inibição de um par, ok? Né, de cromossomos em relação a um outro, tá? Beleza, deixa pra lá. Pleiotropia é um conceito que normalmente eu dou até quando eu falo de interação gênica, que é o caso da primeira, ok? A gente fala ela um pouquinho diferente. Um exemplo clássico, um dos exemplos, é o caso do ratinho e da letalidade. Lembra que o ratinho, tem uns ratinhos que eles têm um par de gene que determina a cor do pelo e também a letalidade. Opa! Então, estou trabalhando com um par, Vitão, e 2 situações distintas? Sim, isso a gente chama de pleiotropia, falaremos mais para frente também. Dominância, opa, se tivesse dominância, teríamos somente 2 fenótipos, então a resposta real é codominância. Para a gente não fechar assim tão rapidamente a questão, só vamos trabalhar aqui a ideia, ó, que se eu chamei esse cara de branco, ok, e tô com a ideia que é uma codominância, chamei de Bzão, Bzão, vermelho de Vzão, Vzão, e o malhado que tem que ser exatamente quem? O heterozigótico, ó, o BV. Show? Tranquila a ideia?
Então vê se não faz sentido, ó. Ele me deu essa quantidade aqui, né, dos descendentes aqui desse cruzamento, malhado com malhado, né, que vai ser o quê? O BV, show? Então, ó, qual é os gametas, né? Eu sempre peço para vocês diferenciar os gametas. Gametas, ok? Vão ser B e V, B e V. Bzão com Bzão vai dar o quê? Branca. Vamos botar aqui, ó, Bzão, Bzão. Só que a gente tem, ó, Bzão que pode juntar com Vzão e Bzão com Vzão. Então aqui, malhado, Bzão, Vzão. E Vzão com Vzão, aqui, ó, Vzão, Vzão. Ah, Vitão, só que aqui foi 1/4, aqui foi meio e aqui foi também 1/4. Por isso que deu 20, 40 para 20, reforçando a ideia da codominância. Beleza? Tranquilo, gente? Então, essa é a ideia da questão 1. Agora, na questão 2, olhem aí na tela também. Quem quiser, pausa, lê com calma. Quem não quiser, vem aqui comigo, que eu já botei o quadrinho aqui bonitão, ok? E ele me deu esse quadro, né? Falando que está trabalhando aí com uma raiz, ok? Que tem o seu formato caracterizado por um par de alelos, ok? Mas ele me deu esses cruzamentos, ok? Para afirmar se rola ou não dominância nessa característica. Só que vocês já são malandrões, já estão ligadões, viram que eu tenho, né? Raiz redonda, oval e longa. Vitão, 3 fenótipos, 3 tipos de raiz. Pois é, se tem um par de alelos, galera, eu estou trabalhando com qual ideia? Né? Estou falando, inclusive, ó, redondo e longo, eu estou falando de um intermediário. Então, né, lembra aquela brincadeira que eu falei, ó, aqui, entre aspas, né, mistura, né, longo com redondo e deu o oval, ok? Mas lembra que é o par heterozigótico que caracteriza essa herança intermediária. Show? Então, gente, fica bem claro de entender aqui, ó, né? É sempre bom dar uma olhada, não sair afirmando tudo igual um louco, né? O cara repara o seguinte, ó, redondo com oval, deu oval redondo 1/1. Redondo com longo, só oval. Opa, redondo com longo, né? Só oval, então já está com cara de intermediário. E isso confirma bastante nesses dois últimos, ó, redondo com redondo só deu redondo. Ok? Então são provavelmente o quê? Né? Os monozigóticos. Então redondo, redondo, vamos chamar de RR. E longo com longo só deu planta com raiz longa, então é porque é NR. Beleza? Então o oval é o intermediário porque ele é o heterozigótico, né? Vamos chamar de RL. Então do cruzamento RL com RL, ok? A gente vai ter o que, galera? Quais gametas? Né? Vou botar aqui do lado Rzão e Lzão, Rzão e Lzão. Faz o quadrinho, show de bola, Rzão com Rzão, 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 Rzinho, Rzão, Lzinho, Rzão, Lzinho, Lzinho, Lzinho. Show de bola. E aí a gente encontrou a proporção que eu falei para vocês, né? 1/4, meio, 1/4, ok? Vou só dar uma relembrada aqui, porque eu não sei de cabeça qual era a opção que deu. Então ficou, ó, uma oval, ok? Na verdade é RL que é oval, não é isso? Então ficou letra E. Um redondo para 2 ovais para um longo. Letra E de animal. E o meu forte é o inglês. Show? Então, um forte abraço.